Ministro Barroso sinaliza que vai renunciar à sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. Esse é o maior símbolo de fraqueza do Supremo que já foi demonstrado desde 1988. Olha, a última ministra que eu lembro de ter renunciado foi a ministra Ellen Grace, mas foi para assumir uma corte internacional. Não foi de covardia e não foi de fraqueza pelo que estava acontecendo na Suprema Corte. Você é um covarde, você é um covarde. Barroso está especialmente com medo do cancelamento de visto e também do confisco de ativos em solo americano. Isso porque ele costuma, fazer cursos em Harvard, ele costuma ir a uma casa que ele tem declarada em Miami e ele perderia essa casa e perderia a chance de ir aos Estados Unidos todos os anos, como ele faz. Além disso, ele está incomodado por não conseguir unir o Supremo Tribunal Federal. Hoje o Supremo está rachado. Como eu já disse para vocês, 5 ministros do Supremo se negaram a apoiar os abusos de Alexandre de Moraes, lembrando que a regra era sempre a unanimidade para referendar e apoiar as defesas, as posições do ministro Alexandre de Moraes. Agora, qual que é a notícia ruim? Com Barroso saindo, abre uma nova vaga para o Lula indicar. E agora eu quero dar um recado para o Senado Federal. Esse Senado cheio de senadores bolsonaristas que diziam enfrentar o Supremo, mas nunca abriram a CPI lava-toga, que diziam enfrentar o Supremo, mas votaram em Davi Alcolumbre, um sujeito que sempre deixou muito claro que nunca teria nenhuma ação contra o Supremo Tribunal Federal. Esses senadores bolsonaristas que aprovaram o nome de Cristiano Zanin e Flávio Dino. Se vocês aprovarem o nome de Bessias, que é hoje o advogado-geral da União, que deve ser indicado ao Supremo Tribunal Federal no lugar do Barroso, essa vai ser a maior vergonha e a maior desmoralização da história do Senado. Se no momento em que os ministros estão tão enfraquecidos a ponto do presidente do Supremo querer renunciar à sua cadeira, e nesse momento vocês não têm a capacidade, não têm o poder de barrar uma indicação do presidente da República, veja, vocês senadores, pensem no legado, não pensem no rabo preso do curto prazo que vocês podem ter, não pensem em qualquer interesse mesquinho que vocês possam ter agora. Vocês têm a oportunidade de fazer história barrando pela primeira vez uma indicação de um presidente da República pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês têm a oportunidade de demonstrar e de deixar marcado para sempre na história que Lula vai ser o primeiro presidente da República a nomear um ministro do Supremo que foi rejeitado pelo Senado. Se vocês querem de fato colocar um freio nos abusos, vocês precisam impedir a nomeação de Messias, porque ele vai ser sem dúvida nenhuma muito pior do que Barroso. Vai dever um boleto muito maior pro PT e pro Lula e vai pagar os seus serviços atuando em prol do governo dentro do Supremo Tribunal Federal. Então o Senado deixe de ser covarde e atue para barrar esse nome, aproveitando esse momento em que depois de tantos abusos, depois de tratorar tanto o Congresso Nacional, depois de tratorar tanto todos os poderes, o Supremo agora dá uma brecha, um flanco para que o Senado da República age. Dentro desse contexto, Alexandre de Moraes, em menos de um dia, voltou atrás de uma decisão. Na decisão que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes já disse que agora os seus familiares podem visitá-lo sem anuência expressa e antecipada do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha acabado de dar uma decisão dizendo que apenas os advogados poderiam ter acesso ao Bolsonaro sem pedir autorização do Supremo. Agora, ele permite que a família possa ter acesso ao ex-presidente da República, coisa que é uma coisa evidente, óbvia, decisões que foram concedidas nesse sentido para praticamente todas as outras pessoas, inclusive chefes de facções criminosas que estavam em prisão domiciliar. Isso só reforça 2 pontos. Primeiro ponto, pegou muito mal e enfraqueceu muito o ministro Alexandre de Moraes a proibição e o Bolsonaro, do qual ele já voltou atrás, de conceder entrevista. Apanhou da Globo, apanhou da Folha, apanhou do Estadão, foi praticamente unanimidade na imprensa, mesmo nos setores da imprensa mais governistas, mais defensores do Supremo, inclusive a Rede Globo, que faz assessoria de imprensa para o Supremo e para o governo federal, mesmo deles, ele apanhou. E do outro ponto, dos próprios colegas de turma do Supremo Tribunal Federal já sinalizarem para Alexandre de Moraes, consideraram a prisão de Jair Bolsonaro, que repito e reforço para cada um de vocês, não sou bolsonarista e sei que a gente só chegou nesse nível de superpoder do Supremo Tribunal Federal porque Jair Bolsonaro, quando estava na cadeira de presidente da República, se acovardou. Mas não é por causa dessa minha denúncia de covardia de Jair Bolsonaro que agora, em que ele é perseguido, eu vou deixar de denunciar o abuso da prisão domiciliar ilegal e inconstitucional imposta contra ele. Mas agora os próprios ministros, temendo as sanções dos Estados Unidos e considerando que Alexandre de Moraes foi longe demais, estão falando para o ministro Alexandre de Moraes reverter essa decisão.
Então, meus amigos, por mais que Jair Bolsonaro, quando esteve no poder, colocou a BIM para me espionar ilegalmente, tentou prender membros do Movimento Brasil Livre, colocando promotor bolsonarista para fazer uma operação ridícula contra o MBL, ainda, apesar de todas essas perseguições, eu não tenho uma espinha de geleia de, primeiro, recuar 1 centímetro em relação à minha posição ao Bolsonaro, mas também não recuar 1 centímetro da minha posição em relação aos abusos autoritários de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Faço isso desde os 17 anos de idade, quando comecei a minha militância política, e continuo agora enquanto deputado federal. Eu precisava dar esses recados muito diretos e retos para cada um de vocês, mas agora, claro, como todo vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like também, que nós teremos o primeiro festival do Movimento Brasil Livre, não só um festival cultural, mas também um festival político estratégico para nas eleições de 2026 nós temos um candidato à presidência da República que vai enfrentar o petismo e o bolsonarismo, na nossa posição firme e corajosa, porque seria muito fácil colar no Bolsonaro, surfar a onda dele, fazer arminha com a mão, fingir que estou enfrentando o Supremo, utilizar a Câmara dos Deputados como palco de circo para enganar o meu eleitor, dizendo que estou fazendo alguma coisa em relação ao Supremo, mas na hora do voto, votar em ministro indicado pelo Lula, na hora do voto, me negar a votar para fim de decisão monocrática, na hora do voto, aumentar o fundo partidário do PT. Essa canalice eu não faço com vocês, de ter para fora um discurso, é bolsonarista, sou de direita, não sei o que, chega aqui na hora do voto, se vende, coisa que muito bolsonarista faz. Eu não faço. E mesmo você que é bolsonarista, que não gosta de mim, você tem a clareza e a transparência de que eu falo o que eu acredito e eu me desgasto e eu tomo impopularidade, independentemente de onde venha, de quem venha, do tamanho da pancada. Muita gente diz, mas você vai perder a eleição. Diziam muito no primeiro mandato, quando fiz oposição ao Bolsonaro, vai perder a eleição, ganhei. E agora continuam dizendo, vai perder a eleição, vai perder a eleição. Posso perder e não me importo, porque se perder, foi perdendo, acreditando e defendendo exatamente tudo aquilo que eu acredito. Porque se for para exercer mandato, me submetendo, ficando de joelho, passando pano para corrupção, para coisa que eu não acredito, para frouxidão, eu prefiro não exercer mandato. Então assim, vocês podem ter 100% de certeza que eu falo tudo que eu acredito, diferente de muito bolsonarista que fica lá fazendo arminha com a mão e depois vem para mim nos bastidores falar que não gosta do Bolsonaro, que quer que o Bolsonaro suma logo porque não aguenta mais ficar pagando pedágio pro bolsonarismo e ter uma vigilância do Carluxo toda hora, que qualquer bolsonarista que se sobressai, que tem brilho próprio e que ameaça a hegemonia do Bolsonaro, toma pancada da família Bolsonaro. Bolsonarista, e não é um, são 2, não são 3, não são 4, não são 5 que vem nos bastidores dizer isso comigo. Essa postura eu nunca vou ter em relação a vocês. Tudo que eu falo e que eu sustento no bastidor, eu sustento publicamente.